Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesse domingão. Vamos aos destaques desse nosso vídeo especial de domingo. Douglas Luiz tem chance de voltar ao Vasco Cria? Tem chance de reaparecer nesta janela? Quais são as posições que o Vasco está buscando os seus reforços para a próxima temporada? Reapresentação em 2 grupos, dia 2 e também dia 5 de janeiro. Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha o nosso vídeo para geral se você gosta, tem a função hype aparecendo para você, hypa o vídeo também, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que até o dia 31 de dezembro, com a sua ajuda, a gente bate 235 mil amigos. Dias 2 e 5 de janeiro, reapresentação do Vasco da Gama, primeiro grupo dia 2, para estreia no campeonato estadual, diante da equipe do Maricá. Dia 15, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco estreia na competição do campeonato estadual e o time comandado pelo técnico Fernando Diniz. O jogo vai acontecer no dia 15 e a reapresentação em 2 momentos, porque os jogadores saíram dia 22 de férias. O Vasco já tinha dado um período de férias nesse meio do ano, mas não vai conseguir dar os 20 dias restantes agora, então vai aplicar aí 15 e aí complementa na Copa do Mundo, já que o calendário brasileiro em 2026 será quebrado, o calendário mundial, mas o brasileiro em especial porque tem campeonato rolando, Na Europa não, vai estar todo mundo de férias. Bom, dia 5 os principais jogadores voltam. A tendência realmente é o Vasco jogar o início do campeonato estadual, as 2 ou 3 primeiras rodadas, se bem que a terceira é o clássico com o Flamengo, com os times sub-20 e alguns jogadores que vão ser observados. Maxime Domingues, que está voltando de empréstimo, o Garré, o Matheus França pode começar jogando contra o Flamengo. Enfim, o Diniz vai observar alguns jogadores nesse campeonato estadual. Alguns vão ganhar oportunidades. Bom, posições que o Vasco vai buscar para time titular ou para reforçar aquele 12º, 13º jogador, aqueles jogadores que vão entrar regularmente no time, na temporada 2026. Um zagueiro, o que não significa que Cuesta e Robert Renan não vão seguir no time, claro que sim. Um zagueiro de baixa idade, não é aquele zagueiro mais experiente. Um volante, um 5, mas o ideal que o foco do Vasco é um 8/10, e eu vou já falar sobre Douglas Luiz, e um atacante lado de campo. São posições que o Vasco vai priorizar, até porque o Cocão só volta provavelmente outubro para novembro, se não ficar a temporada inteira fora, porque foi ruptura total dos ligamentos do joelho, então dificilmente ele volta em 2026. O Esforça volta de empréstimo, mas não deve ficar, é um jogador que o Vasco enxerga como mercado a possibilidade de negociá-lo novamente. O Hugo Moura é um jogador que agrada, mas ele é mais burocrático e não sai tanto para o jogo, como Barros e Thiago Mendes. Fabinho, nenhuma chance, tem menor chance desse jogador, que não vai deixar a Arábia. Enfim, então o Vasco vai buscar um jogador para essa função, um 8/10. O Maxime vai jogar nesse início, vai ser observado pelo Diniz, pode ocupar essa função, mas o Vasco não conta com ele. O Vasco conta com um jogador realmente mais pesado para esse setor, E lado de campo, estilo Andrés Gomes, velocista, mas todos que vierem vêm com empréstimo / opção de compra. Bom, deixa eu falar então, deixa eu falar sobre DG, Douglas Luiz. Ontem encontrei um dirigente do Vasco e batendo um papo para tentar entender o que é o cenário. O Gerson está voltando, Fabinho, o Vasco tem interesse, vários nomes têm sido divulgados aí. Eu procuro sempre trazer com responsabilidade o que há e quase todos foram descartados por esse dirigente, mas o Douglas Luiz ele passou batido quando eu perguntei e eu entendi a mensagem subliminar. Jogador que tem contrato com a Juventus até junho de 2029, está emprestado ao Nottingham Forest, não tem jogado. Ontem, por exemplo, na derrota em casa para o City, não foi relacionado, fez apenas 11 partidas, incluindo todas as competições que o Nottingham jogou, tem 27 anos, não está em alta
na Europa, já esteve no melhor momento e um empréstimo é tratado sim como uma realidade dentro do Vasco. Douglas Luiz, de 27 anos, cria do Vasco, voltaria ao Brasil com o status de jogador titular. Jogador titular. Não sei, e aí respeito e sempre trago quem dá a informação, quando o pessoal do Atenção Vascaínos, o Flávio Dias, disse, olha, o Vasco está negociando em um 8, que é para parar aeroporto. Não acho que o Douglas Luiz pararia aeroporto, mas teria realmente 100% de aprovação do torcedor. Você, inclusive, pode escrever aqui nos comentários sobre isso. Não sei se esse é o nome, né, que o Flávio Dias tem informação, o pessoal da Atenção Vascaínos, aqui eu respeito demais. Mas, assim, é um jogador que viria para ser titular absoluto. Quem sairia, o Barros ou o Thiago Mendes? Eu, Fábio Azevedo, tiraria o Barros. Jogador mais jovem, que precisa rodar mais, fez um final de temporada muito bom, mas ele precisa ganhar mais rodagem, né? Então, o Vasco precisa ter banco de reservas. O Barros no banco, o Douglas Luiz não está jogando bem, o Thiago Mendes não está jogando bem, ou alguém está suspenso, entra o Barros, a qualidade se mantém lá em cima. Aliás, o Vasco vai buscar reposições, como eu falei do zagueiro, exatamente, Cuesta está suspenso, vai para a seleção colombiana, Robert Renan está suspenso, quem entra? Mantém o nível. Não é o Lucas Oliveira, que está a caminho do futebol turco, e também não é ainda o Lucas Freitas, que é uma opção de banco. Então essas opções precisam manter o time, sempre falei isso, a gente precisa pensar em 16 titulares, porque 5 sempre entram. Então, por exemplo, se vem um atacante lá de campo, esse cara é titular, o Nuno vai para o banco, o Andrés vai para o banco, Ryan não vai. Então assim, quem for para o banco, ou esse cara que vem para o ataque lá de campo fica no banco, você qualifica o elenco. Times que batem campeão nas competições têm elencos qualificados, têm peças no banco à disposição dos seus treinadores que mantêm o ritmo. Não adianta você tirar o Coutinho e não botar um substituto à altura. Não foi o Matheus França, o que é uma pena, mas não foi. Então, assim, é importante qualificar o elenco e com poucos recursos sempre vai ser empréstimo com opção de compra. A chance do Douglas Luiz vir para o Vasco? Sim, gigante. Depende muito da Juventus. E também do Nottingham Forest abrir mão do contrato que ele tem até 30 de junho de empréstimo. Se essa composição rolar, o Douglas Luiz pode pintar. Grande abraço, um excelente domingo para você. Eu espero você amanhã no nosso Café Vascaíno na segunda-feira. Um grande abraço, ótimo domingo e até amanhã. Qual é a novidade do Vasco? Então o enteado da Leila pode comprar a SAF do Vasco? Exatamente. O enteado da Leila, vou até ler o nome para não errar aqui, o Marcos Faria Lamáquia, que é filho do dono da Crefisa, ele negocia para comprar a SAF do Vasco. Essa negociação não tem a ver com a Crefisa, assim, até porque ele é um cara, quem é ouvindo os bastidores, ele tem muito dinheiro e não precisa da Crefisa para fazer esse negócio. Só também frisar aqui que a Leila não tem a ver com essa questão toda. Muita gente fala nas redes sociais, mas ele é um cara que tem muita boa relação com a Leila, até porque ele é enteado dela, tudo mais. Mas ele é filho do Zé Roberto Lamáquia. Isso, que é o marido da Leila. Tá. Então é bom frisar isso. E aí é mais a questão que ele tem uma boa relação com a Leila e vai beber da fonte da Leila quando a gente fala de negócios, porque a Leila colocou a Crefisa, que mudou a questão do patrocínio no futebol brasileiro, que revolucionou, a gente pode dizer assim. Então ele bebe um pouco da fonte e ele tem muita boa relação, o Marcos, com a diretoria atual do Vasco, com o Pedrinho. Então existe essa negociação em andamento, a informação foi antecipada pelo Lucas Pedrosa, jornalista muito bom, e que nós confirmamos aqui, mas existem alguns percalços aí nessa questão. Mas espera aí, só para entender, algumas coisas para serem resolvidas. Trabalha diretamente com a Leila ou não? Ele tem... Não, ele tem os seus negócios próprios, então não será envolvido com a Crefisa, etc, essa questão. Só pra gente deixar bem claro aqui. Será nem com a FAN, nem com essas empresas da Leila. Ele é um cara muito rico, então ele tem o seu próprio patrimônio. Então vamos esperar aí que tem muitas coisas para acontecer, mas existem negociações e andamentos para a SAF do Vasco ser vendida novamente. Então essa notícia, Bruno Andrade, Hernan, também é bem importante, né, pela proximidade. Lá atrás, já primeiro do Pedrinho, até com a própria Leila e com o Lamáquia, mas que então poderia ser o filho do Lamáquia, que é do mercado financeiro também. Mercado financeiro, né? Isso. Ele tem vários negócios ali. Então, ele é um cara que tem muita boa relação com o Pedrinho. O Pedrinho também tem muita boa relação com o José, né? Que a gente tá falando com o dono da Crefisa. Eles têm uns negócios, conversam. Rolou um empréstimo também. E a tendência é que role mais um empréstimo visando 2026.
aquele empréstimo que o Vasco pegou, se eu não me engano, tem que confirmar, mas foi 80 milhões para 2025 e deve rolar mais um empréstimo para 2026. A relação é muito boa deles, por isso o interesse em comprar a SAF do Vasco. Olha aí, Hernan e Bruno Andrade, essa é uma notícia que está deixando o Vascaíno... é aquela história, né? O Vascaíno, ele fica esperançoso com esse futuro e, ao mesmo tempo, os rivais, eles ficam discutindo se existe aí algum conflito ou não nessa história, Hernan. É bom a gente citar que, por exemplo, o Zé Roberto Lamacchia, marido da Leila, né, dono da Crefisa, ele sempre foi muito ligado ao futebol. Ele sempre gostou muito do futebol. É um palmeirense assim, maluco e tal, pelo clube. E quando ele chega como patrocinador através da Leila Pereira, que depois se torna conselheira e aí assume a presidência, o sonho dele era que o time fosse campeão da Libertadores com o patrocínio dele, né? com ele como patrocinador e depois como gestor, agora como é a mulher dele, a Leila Pereira. Então, assim, era um sonho deles de transformar o Palmeiras, um Palmeiras multicampeão, e o Zé Roberto Lamacchia está em todas as viagens do Palmeiras, né? Por exemplo, na final de Lima, a gente teve a oportunidade, né, Bruno, de tomar um café ali com ele na mesa, ali, estava perto, bom de papo, um cara que fala muito sobre futebol e tal. E a família toda gosta muito de futebol. Os filhos gostam muito de futebol. Então, assim, a entrada nessa questão do Vasco, ela já não é de agora. Ela já vinha, né, já vinha sendo tratada e trabalhada nos bastidores. Tanto que o Zé Roberto Lamacchia, num determinado momento, ele até fala em comprar o name rights de São Januário. Então, assim, é uma situação que a família já vinha de olho na questão do Vasco, mas que não tem nada a ver com o Palmeiras nesse momento. Bruno Andrade, como é que isso é visto aí também na Europa, nessa questão das compras, SAFs? Aí é SAD, né? Aí não é SAF, é SAD, né, Bruno? Aqui é SAD. E, aliás, não custa lembrar, semana passada a gente trouxe de forma exclusiva na ESPN o Daniel Alves. Sim, Daniel Alves comprou uma SAD, que nada mais é do que uma SAF para vocês aí, para nós no Brasil, aqui em Portugal, SAD, uma sociedade anônima desportiva. O Daniel Alves, enfim, absolvido há pouco mais aí de 10 meses na Justiça da Catalunha, comprou um clube em Portugal, da terceira divisão, cogita voltar a jogar e no futuro próximo ainda ser treinador. Então há uma diferença ali burocrática entre SAF e SAD, mas no geral é a mesma coisa. Acontece muito em Portugal. Em Portugal, praticamente todos os clubes. O Porto é SAD, o Sporting é SAD, o Benfica é SAD, há a parte do clube social, a instituição no geral, mas há a SAD, que é controlada mais por administradores, tem as ações cotadas na bolsa. Uma diferença muito grande entre SAD e SAF. A SAD em Portugal, eles são obrigados a declarar oficialmente todas as movimentações de alto padrão financeiro. Por exemplo, sempre que o Benfica contrata um jogador acima de 10 milhões de euros, por exemplo, tem lá um mínimo. Agora eu não me recordo se é 5 ou se é 10. Mas cada contratação acima de 10 milhões de euros, o Benfica é obrigado, por conta de ações cotadas na bolsa, de detalhar todo o processo, que pagou 10 milhões de euros, que o clube tal ficou com determinada porcentagem, que a cláusula de rescisão é X, é que eles são obrigados, caso contrário são multados. Há uma transparência muito grande aqui que Portugal cobra. Coisa rápida, né? Como o Vasco possivelmente venha a ser então aí administrado por alguém ligado a, enfim, eu não vou dizer ligado à Crefisa porque é muito claro para mim uma questão, e isso até a gente pode fazer um rápido paralelo que aconteceu no Mundial de Clubes no meio do ano. Tinha lá o León do México e o Pachuca do México, os dois são donos da mesma empresa, um conglomerado mexicano. E a FIFA achou por bem que somente um pudesse participar do Mundial de Clubes, participou o Pachuca, o León foi cortado. O León que seria então o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Nesse caso, Vasco e Palmeiras não seriam donos da mesma empresa. Pessoas ligadas, evidentemente, mas acho que a FIFA não colocaria problemas porque o dinheiro não vai sair do mesmo lado que no caso seria a Crefisa, por exemplo. E Brenner, ex-atacante do São Paulo,
pode pintar no Vasco da Gama. Essa é a nova especulação envolvendo o Cruz Maltino. Você lembra do Brenner, né? Jogador formado na base do São Paulo, esteve emprestado no Fluminense, voltou para o São Paulo, arrebentou até que se mudou para o FC Cincinnati. Teve também na Udinese, última temporada no futebol dos Estados Unidos, mas pertence à Udinese. O time italiano não pretende utilizá-lo e o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. De acordo com Rod Silvério, que cobre o Vasco da Gama, há o interesse do Fernando Diniz nesse negócio. Vale a lembrança de que o Brenner tem o mesmo empresário do técnico Cruz Maltino, que pode facilitar a negociação. Se o Brenner chegar, para mim fica mais fácil imaginar que Verratti não permaneça para 2026.